Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula da mentoria. A gente vai aprender toda a parte estrutural, ortográfica. A gente também vai aprender, né, o que colocar em cada parágrafo, cada período, quais são as competências para o Enem. Então, nós vamos estar muito bem preparados para o nosso Enem de 2026, tá bom? Então, venham comigo, sem mais delongas. Quero que vocês acompanhem pelo material que vocês vão receber, tá bom? E também que vocês façam anotação no caderno de vocês. Façam um estudo ativo junto comigo, tá bom? Então a gente vai falando, vocês vão escrevendo e realmente ali vai consolidando, vocês vão realmente fixar aquilo que eu estou falando. Preparei um material muito completo, muito legal para que nós possamos aqui hoje debater em aula. E claro, vocês possuem central de dúvidas. Ficou qualquer dúvida, vocês podem, né, entrar em contato comigo e esclarecer, tá? Então, vocês ali podem perguntar, façam as redações, comecem a treinar. A partir de agora, vocês vão receber as metas semanais. Então, agora é o momento de darmos o start. Não só do nosso ano, mas também dos nossos estudos e principalmente da nossa nota 1000, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Bom, gente, então bora lá. Vou aqui começar. Para quem não, né, não tá me seguindo ainda, eu acredito que você, meu aluno, já esteja me seguindo, mas o arroba é arroba correções da Gabi, tá bom? Lá no Instagram, tá bem? E nós temos aqui também um número que vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? É tudo certinho. Ficou em dúvida? Fale com a Gabi, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu trouxe aqui alguma parte introdutória. Essa parte introdutória, ela é importante, até mesmo para você se situar, né? O que você está fazendo, o que você não pode fazer, quais são os passos ali que você deve seguir dentro da sua redação. E o primeiro deles é que você não pode zerar a sua redação, tá bom? E para você não zerar a sua redação, eu tenho, né, alguns pontos que você é proibido, literalmente proibida de fazer, ok? Primeiro, escrever menos de 7 linhas. Parece, quando a gente fala assim, né? Nossa, quem é que vai escrever 6 linhas, Gabi? Tem pessoas que escrevem, tá bom? Então, eu preciso que vocês, tá? Façam o seguinte, sempre escrevam ali mais de 7 linhas, tá bom? Então, a gente tem um mínimo, sim, no Enem, nós temos esse mínimo, que é o quê? Essas 7 linhas que foi pedido no nosso edital. Então, a gente precisa escrever 7 linhas. Mas, Gabi, escrevendo 7 linhas, a gente tira a nota 1000? Não, não tira. Então, eu quero que vocês escrevam muito. Quanto mais vocês escrevem na redação do Enem, melhor é para vocês, tá? Então, eu quero que vocês escrevam o máximo possível. 28 linhas, 29 linhas, 30 linhas, até mesmo porque tem muitos argumentos para serem colocados. E temos as regras, tá? Quantidade de linhas por cada parágrafo. Então, isso é importante para que a gente tenha, né, uma boa estrutura, uma boa nota, bons argumentos e para que a gente não zere a redação, tá? Outro ponto, fugir completamente do tema. É difícil acontecer? Muito difícil. Mas pode acontecer? Sim. Vamos supor que o tema esteja falando sobre violação de direitos humanos e você venha a falar para mim, por exemplo, sobre a crise climática. São pontos completamente divergentes, né? E que não possuem nenhuma ligação ali lógica para que você fale, ou seja, você fugiu, tangenciou do tema, tá? Fugir completamente. Essa parte é o completo, porque tangenciar pode acontecer. Às vezes você dá uma escapulidinha, uma escorregadinha ali no tema, mas não é algo que vai fazer com que você zere a redação. Você pode perder pontos dentro das competências, mas você não vai zerar por completo, tá bom? Tópico 3. Deixar recados, tá? Assinar, ter marcas de identificação. Por exemplo, meu apelido é Gabi, certo? Então eu coloco assim, assinado Gabi. Não pode fazer isso de forma alguma. Nenhum tipo de marca de identificação, uma florzinha, um solzinho, uma nuvenzinha, uma estrelinha, não pode, tá? Por quê? É marca de identificação, tecnicamente, então a gente acaba zerando, tá bom? Parte desconectada, receita de miojo. Coloquei aqui os exemplos que já aconteceram no Enem, tá bom? Receita de miojo, hino do Botafogo, entrou num assunto que não tinha nada a ver, assim como militar ou colocar uma opinião não pedida. Então, por exemplo, você vem assim, às vezes, com um hino
do seu time, ou o hino da sua cidade, né? Às vezes você vem com uma teologia, uma teoria, uma crença ali muito forte, que não tem a ver aquilo, às vezes, com o que foi pedido, tá bom? Então, ali, parte desconectada, que não tem ligação, até mesmo porque se você falar outra coisa completamente diferente do que foi pedido, você vai fugir do tema, que foi o tópico 2 que nós escrevemos aqui. Então, tem realmente uma ligação. Escrever partes desconectadas que não estejam ali ligadas, tá, com o tema que foi pedido. E aqui, desenhar ao fugir do tema. Vocês percebem que a todo momento, nosso edital fala sobre fugir, sobre tangenciar, sobre não falar sobre o assunto. Então, vocês são obrigados, tá, a escreverem exatamente aquilo que está sendo pedido, a falar aquilo que está sendo pedido, tá bom? Desenhar, a mesma coisa que eu falei sobre as marcas de identificação. É marca de identificação. Então, fazer um sol, fazer uma estrela, fazer um raio, nada disso, tá, gente? A redação do Enem, ela é formal. É um texto que vai ser avaliado, que vale muitos pontos, né? A maior matéria, digamos assim, é a maior parte da prova do Enem que vale dentro ali da somatória. Vale 1.000 pontos, então é uma parte extremamente importante. Não pode ter nenhum tipo de desenho, senão seria muito fácil para os seus examinadores, né, conseguirem identificar pessoas e até ali ser imparcial na hora da nota, tá bom? Nós queremos o quê? Justiça, que seja totalmente íntegro o processo, tá bom? Então, aqui são os pontos que a gente, né, não pode fazer, nós não podemos fazer de maneira alguma, que zeram a nossa redação. E a gente não quer, de maneira alguma, que isso venha a acontecer. Depois, nós temos aqui o perfil do Enem. Acabei de falar para você o que acontece, né, em algumas atitudes que você faça, que venha a zerar. E agora eu vou falar sobre o perfil do Enem. No Enem, você precisa mostrar para o seu examinador que você entendeu sobre o tema, certo? A gente vai trazer sempre para vocês, sempre, um tópico atual, um problema atual. Algo que seja falado, repercutido, que tenha ligação com direitos humanos, que seja muito falado, crítico na sociedade. O Enem não tem medo de falar sobre pontos sensíveis da sociedade. Ele tem, né, inclusive, o dever de trazer, porque quando traz um tema para o Enem, concorda que o Brasil inteiro se volta para aquele tema? Então, o perfil do Enem é trazer pontos sensíveis, pontos críticos, pontos, né, sociais, que a sociedade como um todo está sendo ali debatido. É claro que os examinadores, eles ficam de olho nos temas mais falados, né, nas apostas, às vezes, dos cursinhos, para realmente, às vezes, ali, trazer um grauzinho a maior da dificuldade, certo? Mas isso não significa que os temas serão algo desconexos, algo que viaje na maionese. Não, nada disso. Pelo contrário, tá bom? Vão ser, sim, temas relevantes, temas sociais, temas que falam e são repercutidos na nossa sociedade, tá bom? Isso é para que vocês saibam e fiquem atentos a tudo que se falem, tá? Principalmente no nosso Instagram, que eu sei que você possui Instagram. Isso aqui vai até uma dica. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu sei que você tem Insta. Eu sei que você ama mexer nas redes sociais, né? Eu quero que você fique de olho a partir de hoje na sua rede social, para que você consiga, né, anotar o máximo de dicas possíveis, para que você traga ali, né, conhecimento de mundo. Por exemplo, no dia de hoje é dia 12/1/2026, nós tivemos o Globo de Ouro para Wagner Moura, com um filme maravilhoso, certo? Isso é cultura. Isso pode ser utilizado dentro da redação do Enem de 2026. Por quê? Porque a cultura, o filme, está sendo valorizado. Eles estão sendo, né, vangloriados aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas como no mundo, porque eles estavam concorrendo com pessoas que nós conhecemos muito bem, ilustres pessoas, né, que já ganharam, que são super famosas nos Estados Unidos, que possuem um reconhecimento maior, digamos assim, porque o Brasil, até então, ele não era tão valorizado assim nos Estados Unidos, fora do país, né, então precisa ir de um trabalho maior, que nós vencemos com a Fernanda Montenegro, né, vencemos também com outras pessoas dentro do cinema. Ou seja, isso aqui é só para vocês sintonizarem. Perceberam que o que se fala no Instagram, o que se fala no dia a dia, a gente pode trazer sim para dentro da redação.
tá bom? E eu quero que vocês estejam atentos a tudo que se fala. Ah, claro que vocês não vão ficar toda hora só vendo isso, mas não, viu uma noticiazinha? Para, dá uma lida, entende o que está sendo falado, até mesmo para vocês conseguirem conversar com outras pessoas. Porque ao vocês, né, decorarem para conversar, vocês conseguem trazer na redação de vocês. Isso é muito importante para mim, tá bom? Porque a Prof. Gabi vai trabalhar muito isso com vocês aqui, tá? Então, voltando, o Enem trabalha questões sociais. Isso é um fato, eu quero que vocês sempre se lembrem. Por isso que eu dei a dica do Instagram, tá? Não só do Instagram, TikTok, também YouTube, todos os sites, né? Porque eles trazem, sim, elementos ali pra gente ficar de olho na atualidade. Pode ser um problema social, pode ser um problema atual, sempre, absolutamente sempre, vai ter uma medida interventiva. Sempre, tá? Sempre vocês vão ter que trazer uma medida interventiva. Isso é até bom para que vocês saibam, tá? Exatamente o que está sendo pedido. Tá joia? Perfeito. Temos 5 competências, tá? Então, nós temos 5 competências. Eu vou detalhar cada competência aqui com vocês, até mesmo para que vocês decorem. Aqui, quem é prof, né? A Prof. Gabi aqui, quem é meu aluno da Prof. Gabi, sabe que eu corrijo por competências as redações de vocês. Então, vocês vão receber lá competência 1, competência 2, competência 3. E é justamente isso para quê? Para que vocês voltem na aula, qualquer coisa, vejam onde estão errando, o que aquela competência pede, para que vocês não repitam os mesmos erros, tá bem? Então, aqui nós vamos ter a primeira competência. A primeira competência, vou até escrever aqui para vocês. Ela é a mais difícil. Ela é a mais difícil disparadamente. E por que ela é a mais difícil? Porque eu mexo com parte gramatical, a norma padrão da língua portuguesa. E por isso que ela é tão difícil. Porque eu vou, né, trazer ali para vocês vírgula, crase, concordância, colocação pronominal, regência, acentuação, locuções adverbiais, oração adjetiva restritiva, explicativa. Então, tudo isso vem dentro da nossa competência 1, por isso que é a parte mais difícil. Geralmente, quem fica no 960, 980, erra aqui. Erra uma vírgula, erra uma crase, por isso que é a parte mais difícil para a gente chegar nos 1000. Mas quem é aluno da Gabi, tenho certeza que vai conseguir, porque eu pego muito no pé nessa parte da nossa gramática, tá bom? Perfeito. Aí nós temos a competência 2, que vai falar sobre o tipo textual, tá? Mas aí, aqui muita gente se confunde. Aqui eu tenho 3 elementos. Eu tenho o tipo textual, eu tenho a compreensão do tema e tenho o repertório sociocultural, que é avaliado dentro da competência 2. Eu não tenho apenas um critério de tipo textual. Eu tenho 3 critérios. Então, eu tenho o critério 1, do tipo textual, se é redação dissertativa argumentativa. Eu tenho o critério 2, que é a compreensão do tema, se eu estou, né, trazendo realmente aquele tema em voga, se eu estou falando sobre ele. E tenho o repertório sociocultural. Por que, Gabi, que cobra repertório sociocultural? Eu não falei para vocês que o tema que é pedido, ele é sobre atualidades, ele é sobre um evento social, é justamente por isso. Porque ele vai trazer aqui para nós um tema que ele é repercutido, ele é uma crítica, ele é um problema social, e é por isso que eu tenho que trazer um repertório sociocultural. Porque vai mexer com as características da sociedade, intrínsecas ali dentro de um povo, dentro das minorias, é um grupo vulnerável, talvez. Então, vai mexer com esse repertório sociocultural, tá bom? É por isso. Então, aqui na nossa competência 3, eu vou avaliar não uma partezinha do seu texto. Eu vou analisar 3, o tipo textual, a compreensão do tema e o seu repertório sociocultural, tá bom? Já na competência 3, eu tenho um projeto de texto, que é nada mais, nada menos do que a organização das suas ideias. Eu vou estar trazendo aqui a organização das ideias, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, a nossa conclusão, tá bom? Então, eu vou fazer esse projeto de texto, essa organização,
tá? Esse início, meio e fim, a ligação das ideias, a escolha dos meus argumentos, o momento em que eu coloco os meus argumentos, tá bom? Depois, nós vamos ter, na competência 4, mecanismos de coerência, repetição e uso dos sentidos dos conectivos corretamente, tá? Aqui eu preciso que o seu texto ele tenha coerência, sentido lógico, início, meio e fim. E também preciso que você saiba utilizar corretamente os conectivos. Por exemplo, além disso, ademais, outro sim, em primeiro lugar, em primeira análise, entretanto, todavia. Você precisa saber o sentido lógico daquele seu conectivo justamente para você ter coerência. Coerência é clareza. Quando eu leio, né? Quanto mais eu leio o seu texto e mais sentido eu consigo extrair dele, significa que é um texto claro. É um texto com ideias que ficaram tão limpas, tão claras, que eu consegui entender se você quis adicionar, se você quis quebrar a expectativa, se você quis trazer conformidade, tá bom? E é por isso que aqui a gente tem essa estrutura pedindo para que a gente fale sobre o mecanismo de coerência e repetição dos sentidos, tá bom? Na competência 5, eu tenho a proposta interventiva. E essa proposta interventiva, ela não vai ser qualquer proposta interventiva. Eu tenho que ter uma proposta interventiva sendo com respeito aos direitos humanos, ok? Vai ser respeitando os direitos humanos. Sempre, tá? Absolutamente sempre. Então, quero que vocês se lembrem muito disso, porque essa é uma marca, tá? A gente sempre vai olhar se aquela sua solução ela está ligada aos direitos humanos ou não, tá bem? Bom, dito isso, passamos por essa parte introdutória, que ela é muito importante. A gente vai agora aprender a estrutura textual da redação do Enem 2026, tá bom? Opa, gente, a professora, ó, dia 12 do 1, a professora já tá tomando água com a tampa. Vou deixar destampada, que aí fica certinho. Aqui a gente vai aprender a estrutura textual, tá bom? Vou até escrever aqui para vocês. Estrutura 2026. Lembrando o seguinte, tá? Quero até frisar algo aqui com vocês. Nós tivemos algumas mudanças, né, no nosso Enem. Eu não sei se vocês se lembram disso. Mas mudaram algumas coisinhas. E que coisinhas que foram essas que mudaram, né, Gabi? Nós tínhamos antes repertórios prontos. Vocês se lembram disso? Pois então, agora nós não temos mais repertório de bolso, repertórios prontos. Eu não vou ensinar aqui para vocês uma introdução para ser feita para todos os temas, não. Eu vou ensinar uma estrutura que vocês vão conseguir fazer adaptações em todos os temas, tá? Por que eu quero isso? E por que eu vou fazer isso? Porque é um modelo que está sendo cobrado agora. E a partir daqui é que a gente vai receber 960, 980, 900 mais. 1.000 pontos, tá bem? Podem confiar aqui na Gabi, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir, tá bem? Então, aqui nós vamos ter a nossa estrutura textual. A nossa estrutura vai consistir em 4 parágrafos, que eu sei muito bem, que você sabe que nós vamos ter 4 parágrafos, certo? Nós vamos ter introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a nossa conclusão. Isso mesmo. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E o que nós vamos ter dentro da nossa introdução? Quantos períodos nós vamos ter? Quantas linhas vamos fazer? Vou falar tudo isso agora para vocês, tá bem? Na introdução, nós vamos ter de 5 a 7 linhas, tá bom? 5 a 7 linhas. Deixa eu só diminuir para ficar bem bonitinho aqui para vocês. 5 a 7 linhas. E dentro da introdução, nós vamos ter alguns períodos obrigatórios, tá? Nós vamos ter 3 períodos obrigatórios. O primeiro período, nós vamos trazer aqui uma citação. Uma citação. Pode ser histórica, pode ser atual, pode ser um filme,
tá bom? Vai ser uma citação com embasamento do tema pedido. Então, vou escrever isso para vocês. Citação para embasar o tema. Pedido, tá bom? Vai ser uma citação para embasar o tema que foi pedido para vocês, tá? Como assim, Gabi? O Enem gosta muito que vocês tragam citações, tá? E eu preciso ter, para eu pontuar a nota 1000, uma citação muito boa na introdução, uma citação muito boa no desenvolvimento 1 e uma citação muito boa também no desenvolvimento 2. Ah, Gabi, como eu vou saber que a minha citação ela é muito boa, se ela é fraca? É uma citação que fala sobre o tema? É uma citação existente, válida? Então ela é boa, tá bem? Não fiquem bitolados com isso, eu só preciso que vocês façam as citações. Uma citação na introdução, uma citação no desenvolvimento 1, uma citação no desenvolvimento 2. E na introdução, vocês vão começar com uma citação, ok? Vocês vão começar com uma citação. E essa citação, ela não vai ser aleatória, porque o repertório de bolsa, ele fazia isso. Às vezes eu estou falando sobre os idosos e eu coloco aqui, às vezes, vamos supor, né, um filme. Vou pegar aqui um filme... Não, vou pegar Bauman, por exemplo, que fala sobre sociedade líquida. Às vezes eu iria começar falando sobre os idosos, direitos dos idosos, né? Igual nós tivemos o último Enem, do ano passado. E aí vocês colocam, às vezes, sobre Bauman. Bauman fala sobre sociedade líquida, né? A falta de em relações interpessoais. Eu posso até encaixar nesse tema. Mas concordam comigo que não vai ficar assim a melhor das melhores citações para aquele tema específico? Às vezes eu teria outro filósofo que fale sobre isso. Às vezes eu tenho algum filme, por exemplo, o Estagiário, que fala muito sobre isso, para encaixar, para colocar. Então eu quero que vocês tragam uma citação que realmente fale sobre aquele assunto pedido. Ah, Gabi, aí vai ficar mais difícil, eu vou ter que decorar várias citações para vários eixos. Sim, mas vai super funcionar, tá? Então, por exemplo, tem uma citação de um filósofo para a área da saúde, uma para a área da educação, uma para a área da assistência social, uma para idosos, grupos vulneráveis. Saibam algumas leis de maneira geral. Saibam, né, por exemplo, alguns filmes, alguns livros que eu sei que vocês leem e veem bastante, tá? Vocês conseguem trazer. Se fizer isso, conseguem, tá bom? Depois de citar, vocês vão mostrar como que esse tema acontece hoje. Então, vocês vão contextualizar esse tema, tá? No próximo período. Vocês vão contextualizar o tema, que também foi pedido, tá? A questão social. Então, vocês vão contextualizar esse tema. Ah, traz malefícios, traz benefícios. O que está acontecendo hoje? Por que ele está sendo debatido? Por que ele está na minha prova do Enem? É isso que vocês precisam pensar na hora de contextualizar, ok? No nosso terceiro período, vocês vão apresentar os dois argumentos que serão falados no D1 e no D2. Então, aqui no terceiro período, vocês vão apresentar o argumento do D1 e do D2. Ou seja, o que vocês vão falar aqui no desenvolvimento 1 e o que vocês vão falar aqui no desenvolvimento 2. Eu preciso saber, desde o início da minha redação, desde o início da minha introdução, o que vai ser falado no D1 e o que vai ser falado no D2. Tá bom? Vocês precisam me contar. Precisam me contar. Tá bem? Então, aqui, na minha introdução, eu vou ter 3 períodos obrigatórios. Período 1, trazer a citação para embasar o tema pedido. Período 2, contextualizar o tema pedido. Período 3, apresentar o argumento do D1 e do D2. Feito isso, nós vamos para o desenvolvimento 1, certo? Quando nós chegarmos aqui no desenvolvimento 1, antigamente, eu sei que você aprendeu a já começar com uma citação. Você não vai fazer isso, tá bom? Por que você não vai fazer isso? Porque aqui vai quebrar aquele repertório de bolso que você aprendeu. Aqui nós vamos mostrar para o nosso examinador que a gente tem criticidade, que a gente sabe sobre o assunto, que a gente sabe debater. Então, aqui, neste momento, você vai apresentar para mim, tá? Sem medo,
Você vai me apresentar o assunto que você vai defender, que foi o que você me falou lá na introdução, e vai trazer a defesa para esse argumento, tá bom? Então, você vai apresentar o assunto que será defendido, mais a defesa, tá? Vou até diminuir aqui para caber, mais a defesa. Então, vamos supor que você esteja falando que, hoje em dia, as pessoas com mais idade, por exemplo, 60 anos e mais, possuem muita dificuldade, né, para arrumar um emprego, para que seja aceita no mercado de trabalho. Então, por exemplo, ficaria aqui. Em primeira análise, é importante observar que as pessoas com mais de 60 anos de idade possuem uma grande dificuldade na busca de novas oportunidades de emprego, uma vez que são vistas como incapazes e não recebem oportunidades de maneira igualitária. Ponto final. Aqui eu fiz a apresentação da minha tese e defesa. Só que a partir deste momento eu vou começar a aprofundar o meu texto. E aqui no período 2 é que eu vou trazer a minha citação. Tá? Aqui eu posso trazer um filme, aqui eu posso trazer um livro, aqui eu posso trazer a Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, por exemplo. Ou, por exemplo, o Estatuto do Idoso, ou posso trazer outro filme, um filósofo, não tem problema. Aqui é o momento de trazer minha citação. Eu não vou trazer logo no início do parágrafo, eu vou trazer no meio do parágrafo. Tá bom? Essa é a nossa estratégia. Depois de trazer no meio do parágrafo, nós vamos trazer aqui uso de exemplos. E eu quero que vocês tragam para mim, no mínimo, 2 exemplos. Tá bom? No mínimo, 2 exemplos. Mais a finalização, tá? Vou trazer aqui mais um períodozinho. Quero que vocês finalizem a ideia, tá bom? Finalização da ideia. Bem rapidinho, uma linhazinha ali no máximo, para vocês finalizarem essa ideia, tá bom? Então, aqui eu quero que vocês tragam os exemplos, no caso, e a nossa finalização da ideia. Deixa eu só aumentar aqui, para ficar organizadinho e couber, né? Todos os nossos argumentos, para que possa caber, né? Deixa eu só diminuir aqui a espessura da nossa linha. Pronto. Prontinho. Pronto. No desenvolvimento 2, a mesma coisa. A gente vai ter a mesma estrutura, só que nunca vão ser argumentos iguais, tá bom? Aqui a gente vai apresentar o assunto que será defendido. A gente também vai trazer a citação. A gente também vai trazer exemplos de no mínimo 2 e também vamos finalizar a ideia, ok? Só que não vai ser os mesmos argumentos, tá? A gente não vai repetir. Então, se eu falei, por exemplo, da dificuldade da busca dos empregos, né, de aceitação, eu posso falar no outro parágrafo a dificuldade, por exemplo, de integração da tecnologia para essas pessoas. Outro ponto de vista, tá bom? Então, aqui eu vou trazer sempre outro argumento, nunca o mesmo, tá bem? Então, aqui depois eu vou trazer a citação, depois eu vou trazer exemplos, depois eu vou trazer a finalização da ideia, tá? Ok. E depois disso tudo, nós vamos ter a quantidade de linhas também, né? Que aqui no caso vão ser de 6 a 8 linhas. 6 a 8 linhas. 6 a 8 linhas. Eu só subi aqui para ficar bem certinho. Pronto. Depois que a gente fez os nossos 2 desenvolvimentos, nós vamos trazer a nossa conclusão. A nossa conclusão, ela é para finalizar o nosso texto. É para fechar com ideias, medidas interventivas. Esse parágrafo aqui, gente, ele possui um peso muito grande. Mas muito grande mesmo. Então, preciso que vocês prestem muita atenção, tá bom? Neste parágrafo aqui. Aqui nós vamos ter a nossa conclusão, certo? Na nossa conclusão, nós vamos ter também alguns períodos obrigatórios, tá?
Nós vamos ter aqui também 4 períodos. 1, 2, 3, 4. Deixa eu só abaixar essa setinha aqui. Pronto. 4 períodos. O primeiro é a retomada do tema e a sua importância, tá? Então, a gente vai retomar o tema e mostrar a sua importância. E mostrar a sua importância. Por que ele é tão importante que ele precisa ter uma solução? Tá bom? Então, a gente vai retomar o tema e mostrar a sua importância de maneira bem rápida. Depois, a gente vai trazer uma solução para o D1. Para o assunto que você falou bem aqui, ó, no desenvolvimento 1. E depois de você trazer a solução para o D1, você vai trazer outra solução para o desenvolvimento 2, tá bom? Solução para o desenvolvimento 2, que vai ser esse parágrafo bem aqui, ó, do desenvolvimento 2, tá bem? E depois você vai finalizar o pensamento. Ok? Dentro da sua conclusão, você também vai ter 4 períodos obrigatórios. Retomar a tese, que vai ser o tema que foi pedido lá no comando, solucionar o problema 1 que você trouxe no desenvolvimento 1 e solucionar o outro problema que você trouxe no desenvolvimento 2. E depois finalizar, fechar o seu pensamento. Aqui nós vamos ter de 6 a 7 linhas, tá bom? 6 a 7 linhas. Ok? Essa aqui é a nossa estrutura. Lembrando que se vocês precisarem de alguma outra linha aqui dentro do D1, D2 da conclusão, vocês podem retirar aqui, ó, da introdução, tá bom? Deixar a introdução ali com 6 linhas, com 5 linhas. Por quê? Porque é uma estratégia muito melhor do que eu tirar do D1, do D2 ou da conclusão, por exemplo. Tá bem? Tirem print aqui. Nós vamos passar para o nosso próximo slide. Agora, eu quero falar com vocês alguns pontinhos sobre o uso de conectivos, tá bom? Uso de conectivos. Quero que vocês anotem a regra, porque a regra é o seguinte: a gente vai utilizar conectivo a cada início de parágrafo e a cada novo período. Ou seja, iniciei um parágrafo, eu vou colocar conectivo. Em primeiro lugar, em segundo lugar, por fim. Coloquei um pontinho final, eu vou ter conectivo? Vou até escrever aqui para vocês. Ponto final é a nossa marca principal. Por quê? Porque coloquei ponto final, eu vou utilizar um conectivo, tá bom? Essa aqui é a nossa máxima do máxima do uso dos conectivos. Por quê? Porque, lembrando dessa regra, vocês pontuam na competência de coesão, tá bem? Outra coisa que eu quero falar com vocês, aqui sobre o uso de citações. Eu falei muito para vocês de citações, né? Então, por exemplo, como que eu vou fazer citação? Porque eu tenho que ter uma citação no D1, na introdução, no D1 e no D2. Preciso de 3 citações. Vocês precisam, vou até escrever. Vocês precisam de 3 citações. Certo? E como que a gente vai conseguir muitas citações dentro do nosso texto? Pesquisando e anotando, fazendo um caderno de atualidades. Essa aqui é a maior dica depois da estrutura textual, é claro, né? Para que vocês façam aí. Hoje é dia 12/1 de 2026. Quando você assistir, já vai ter passado o dia, provavelmente, não tem problema. Vai ser o dia do seu pontapé inicial. É para começar nesse dia. É para começar a fazer o seu caderno, tá? Com muita precisão. É para começar a fazer, então na saúde aconteceu tal feito. Então, por exemplo, na segurança pública aconteceu tal feito. No meio ambiente, nas queimadas, desastres naturais, etarismo, autismo, pessoas com deficiência, acessibilidade digital. Precisa ter todos esses tópicos dentro do caderninho,
tá bom? Por quê? Porque aí vocês vão conseguir decorar 3 citações para cada eixo. Quero que vocês escrevam 3 citações para cada eixo. E de preferência que seja um filósofo, uma lei, um filme, ou uma série, ou um livro, tá bem? Sempre nesse estilo. Vou até escrever aqui para vocês. Ó. Então, eu quero que vocês sempre separem por eixos, tá? E coloquem 3 citações. Um filósofo, uma lei sobre o assunto e também um filme, série ou livro, tá bem? Isso. Para ficar bem diversificado e também não vai ficar confuso, difícil de vocês decorarem, porque vocês pensam assim: ah, meu caderno de atualidades precisa ter tudo sobre aquele tema. Não. Precisa ter um filósofo, uma lei e um filme, porque aí vocês conseguem encaixar, ok? Quero que vocês façam isso. Tudo bem? Bom, gente, essa era a nossa aula que eu quis trazer de parte teórica. Ela é mais densa, mais cansativazinha mesmo. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bem? Foi um prazer dar aula para vocês. E até a nossa próxima aula, tá bom? Beijão!